todos cristãos temente a Deus. Então agora, com a palavra, os maiores artistas, o orgulho desse país, que aqui estão apoiando o nosso grande presidente Jair Bolsonaro. Eu concordo plenamente com o que está falando. Eu acho que chegou o momento da gente se posicionar mesmo. Chega dessa história de negar as evidências, manter as aparências, porque nós estamos indo para a reta final e é importante isso que o nosso da música sertaneja em prol da reeleição do nosso querido presidente, porque nós estamos com medo desse Brasil escambar e virar esses países aí da esquerda. Infelizmente, isso vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa nação. Então a gente está aqui para pedir para os nossos fãs, para os nossos seguidores que pensem no momento de votar, principalmente quem está indefinido, quem está em cima do muro. Não é hora. Se a gente quiser um Brasil melhor para todos nós, é agora que nós temos que votar no momento. Só complementando aqui o comentário do Chicago, o momento que nós estamos vivendo no Brasil não é tipo, é o nós contra eles. Nós ou somos o bem ou o mal, não é nada disso. A gente não quer dividir o Brasil, a gente quer conscientizar, nós queremos conscientizar as pessoas, principalmente aqui que estão indecisos, do quão importante é a nossa decisão hoje. Nós somos uma geração que vamos integrando um país para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente sabe, eu posso dizer com profundo conhecimento, porque eu já estive do outro lado, todo mundo sabe aqui, não dá para negar que eu fiz campanha, eu acreditei no projeto lá atrás, uma mudança de país, coloquei o meu nome em prol daquele objetivo, né? Naquela crença, coloquei música minha para ser tema, e com o passar do tempo, infelizmente, eu fui descobrindo que aquilo que eu acreditava, aquele romantismo que eu acreditava, que era um país muito diferente daquilo que a gente idealizava para nós e para a nossa família, não era exatamente o que estava acontecendo. Com o tempo você vai aprendendo, vai enxergando as pessoas, o porquê que aquelas pessoas estão ali, qual a intenção daquelas pessoas. Então hoje eu tenho o privilégio de estar ao lado do nosso atual presidente, do qual eu estive no primeiro mandato, na primeira campanha. Estou agora repetindo a dose, porque acredito muito nesse projeto de país, nesse projeto de família, nesse projeto de acreditarmos que o que está sendo feito no Brasil, fazendo um comparativo com o Brasil de antes, né, de como ele pegou o Brasil que está hoje, eu tenho a plena certeza, um pouquinho de discernimento que eu tenho a plena certeza de que o país está muito melhor, apesar de todas as turbulências que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Nessa situação, isso se deve muito à competência do nosso presidente e principalmente dos seus comandados, vamos dizer assim, no linguajar mais comum para as pessoas entenderem, que são os seus ministros. Então a gente tem a certeza absoluta que o nosso país hoje está muito melhor, melhor do que o resto do mundo, de países maiores do que a gente, como os Estados Unidos, como grande parte da Europa, enfim. É por acreditar nisso, acreditar, não olhar no próprio umbigo, que nós estamos aqui com a nossa vida arrumada. Nós somos brasileiros que conquistamos, somos brasileiros vitoriosos. E a gente quer que o nosso país, que as pessoas que são os nossos fãs, que compram os nossos CDs, que vão aos nossos shows, tô antigo, não tem mais CD. Mas que vão aos nossos shows, que sustentam a nossa carreira, a gente quer que essas pessoas tenham a mesma sensação de Brasil, o mesmo discernimento de Brasil, como nós estamos tendo hoje. Eu acompanho a política desde o primeiro mandato, quando o nosso presidente assumiu, e eu sempre achei que 4 anos é impossível consertar pela forma que o Brasil estava quando ele entrou na administração. Mas não foram 4 anos, foram 2 anos, porque 2 anos nós ficamos cuidando da pandemia. Então, o que eles fizeram em 2 anos, ninguém fez nesses anos todos que passados aí de administração. Então, meus parabéns
E esta é uma das razões de eu estar aqui hoje, para te apoiar e pedir o seu voto para que dia 30 vai ser 30, o mês vai ser 10, que é o Tarcísio, e o 22, que é o ano, é o homem. Tamo junto. Desculpa parecer que chefe de cerimônia, que na verdade chefe de cerimônia aqui é o Cuiabano. Eu queria pedir a palavra aqui, representando, que até nesse encontro nosso aqui, conversando com a Carla várias vezes, e com outras pessoas envolvidas, Zanini, né? Falando sobre esse encontro. Santini. Zanini, Deus me livre. Corta esse. Conversando com ele, eu falei da importância muito grande de termos aqui, além de eu, o Leonardo, o Chitão, o Bruno, que acabou não podendo vir, nós representamos uma classe e um público, né, que mais ou menos heterogêneo, parecido um com o outro. Eu pedi muito, falei, é muito importante que a gente consiga levar o Gustavo, que é, sem sombra de dúvida, hoje o maior representante. E o Gustavo, ele é responsável por um público que é muito maior que o nosso, que é a nova geração. Então foi muito obrigado por você estar aqui. Foi exatamente pensando nisso que eu achei que o Gustavo e o Fernando era muito importante que estivesse Fernando aqui. Também. Para representar. O Leonardo já é mais velho, igual a nós. Eu sou da época do Gustavo. Eu queria... Represento os jovens e os mais velhos. Eu queria agradecer de coração, fiquei até um pouco emocionado de ver o Ratinho aqui hoje, porque foi ele que deu o impulso pra gente falar assim, não, nós temos que ir lá também. Você, semana passada, foi o cara mais especial pro CTN. Na verdade, eu acho que... fez essa semana, eu mais o Ratinho. Fala aí, Ratinho. Eu acho que na altura do campeonato, eu acho que foi muito bem quem disse que nós não estamos aqui como bolsonarista, eu acho que nós estamos aqui como brasileiro. Eu acho que esse povo que do outro lado vai fazer tanta besteira, porque as promessas, eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo de um lado a verdade, de um povo bem brasileiro, bem verde e amarelo, do outro lado um monte de mentira. Por exemplo, eu entrevistei todos os candidatos e perguntei para todos os candidatos a mesma coisa. O que você vai fazer para aumentar o salário mínimo? Ué, vou aumentar. Isso não é resposta. Isso é uma mentira. Então, é a mentira contra a verdade. E a gente tem que comparar essas coisas, e eu comparo o Bolsonaro a outro candidato, e eu vejo que o Bolsonaro é alguém como eu, que gosta do Brasil. Nós gostamos do Brasil. O Zezé disse muito bem, a gente não pensa mais na gente. Eu não penso mais em mim, eu penso nas outras gerações. E não tem alguém que pense mais nas gerações do que um presidente como o Bolsonaro, que há quantos anos a gente não via mais esse patriotismo no Brasil. Ontem eu estava num show do Mato Grosso Matias, e quando se falou do Brasil, foi uma emoção, quando se falou do 22, quando se falou do Bolsonaro, aquela emoção de todo mundo querendo defender a mesma coisa, a bandeira verde e amarela. Por isso que eu insisti, por isso que eu pedi, estou muito feliz de todo mundo estar aqui. Fazia tempo que eu não via o governador de Goiás, voltei a ver, fomos deputados juntos, né? E estou muito feliz de ver todo mundo aqui. Eu acho que essa eleição é agora ou nunca. Nós temos, o Brasil tem que voltar, todo o seu pensamento e voltar para os brasileiros. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui. É uma razão também pela qual eu estou aqui. Há 5 anos atrás, nós gravamos uma música que se chama A Nossa Voz, que é a voz do Brasil, é a voz do povo brasileiro, é o Brasil, a música fala que é o Brasil que eu sonho para o futuro. Então, naquela época, como a música era partidária, nós convidamos vários cantores de outros Gêneros. Pacheco, de outros partidos, de outros gêneros. Fizemos assim um clipe maravilhoso e lançamos a música, foi um grande sucesso. E naquela época o PT já passou a mão nela para colocar como se tivesse gravado para ele. E agora eles refizeram. Eu estou respondendo até hoje para algumas pessoas que a gente sabe fazer show, achando que a gente mudou de lado. Jamais eu mudarei. O meu lado é o Brasil, e esse é o Brasil que eu quero para todos nós. O Fernando tem que falar aí representando a galera nova. Nova. Faz uma convocação aí, Gustavo. Gustavo tá,
O Gustavo, na verdade, hoje é o presidente da música sertaneja. Ele é o embaixador. Ele é o embaixador. A sua palavra é muito Inventa um apelido importante. carinhoso aí, presidente. Vai. Cara, isso aqui. Eu sempre fui um cara muito cético com esse negócio de política, né? Nunca quis me opinar, falar sobre. Até que a gente chegou ali em 2017 para 2018, né, onde o bicho estava pegando, era visionário, e eu fui bastante perseguido pela minha posição política, pelo meu lado, né? E lembrando que nunca foi um lado de você lutar contra o bem ou contra o mal, porque eu acho que todos nós somos um só povo, e eu acho que a gente tem que ter essa harmonia de caminhar juntos, né? De crescer juntos e de trilhar o mesmo caminho juntos. Mesmo que a gente tenha divergências de opinião, cada um pensa de um jeito, né? Eu venho pelo lado que eu fui criado, né? Eu fui criado com 8 filhos, a gente nasceu a 70 quilômetros do nada, né? A gente não tinha qualquer estrutura física ou psicológica. Dentista ia lá na roça onde eu morava, de 2 anos arrancar os dentes dos meninos. Entendeu? Era isso, não tinha banheiro, você ia fazer suas necessidades. Por isso você está com esse dente bonito hoje. Hoje eu ganhei o dinheirinho para eu comprei. Aí chegou onde a gente chegou e vem trabalhando, mas com certeza se não fosse todo o apoio da minha mãe, a educação do meu pai, os princípios, né, do meu pai, da minha mãe, da minha família, a gente não estaria aqui. Então essa é uma pauta que eu defendo e sempre vou defender, o lado da família, do pai, da mãe, de respeito, né? Eu acho que eu tenho 2 filhos, um de 5 anos, outro de 4, e todos eu educo para não ser igual a mim, mas para ser melhor do que eu fui, né? Mas sem deixar também aquelas pequenas coisas de dar benção na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de sair. E isso é um ponto muito positivo do nosso presidente, a questão da família, a questão do respeito, a questão do princípio. A gente está aqui, acho que a democracia, ela é isso, né? Eu falar o que eu penso, você falar o que você pensa, o que você pensa, e a gente se respeitar por isso, né? E hoje a gente não consegue ter esse diálogo, né? Hoje é praticamente quase uma guerra quando você fala disso. Do que aconteceu hoje lá com o nosso Tarcísio de São Paulo, pelo amor de Deus. Acho que a gente tem mais Isso dá medo. coerência, pensar não na gente, mas na nossa próxima geração, que com certeza vai herdar tudo que vai ser feito a partir de agora para frente. Nós temos que plantar isso. É isso aí. Eu quero agradecer você, Gustavo, todo mundo. Nós estamos com o presidente. Como o Zezé e o Chitão falou, o Gustavo tem 44 pontos, milhões, mais de 44 milhões e 100 mil seguidores somente no Instagram. Os 40 milhões de cobrador. Todo mundo tem para pagar, mas todo mundo tem para receber. Agora, detalhe pequeno. Aquele que pensar que o PT vai dar alguma coisa de graça para alguém, não tem almoço nem janta grátis. Todo mundo sabe disso. É verdade. E a gente, muito brasileiro ficou em dívida aí, porque o presidente plantou, vamos cuidar da pandemia e do emprego. Lacrou todo mundo. Então o que eu penso? Como nós ficamos parados mais de 2 anos, sem levar música, sem levar rodeio, sem levar show, sem levar vaquejada para ninguém, e a gente, alguns suportaram, outros passaram muita dificuldade. E mesmo a gente tendo que ficar em casa, que nós somos o primeiro a parar e o último a voltar, nós não deixamos de acreditar que o Brasil dava certo e nas convicções que o presidente tinha em relação aos empregos, que isso é o mais importante. Vocês ainda conseguiram manter os empregos das empresas com as bandas, a equipe de vocês. Muitos fizeram as demandas junto com o turismo, né? Na época ainda o Moro como ministro, da gente poder não devolver os ingressos, ter a política pública de poder aproveitar esses ingressos lá na frente. Agora a Pérsia aprovada aí com a Abrap, né? De não se pagar impostos. Foi feita uma política pública assim, pensando nos eventos. Agora, a partir daí, a gente entende, Gustavo, que seus mais de 44 milhões só no Instagram, eu não tenho dúvida que você é um fenômeno, como, principalmente, você é mais do que artista, você é um cristão, é um filho, tem coração, tem filhos aí numa idade que precisam ter a sua liberdade garantida. Então, de verdade, em todos os botecos, os eventos que eu faço com você, obrigado
por você estar aqui, é fundamental a tua oportunidade agora de falar, e fale com o coração, meu irmão. Sabe por quê? Quem tem Deus no coração não tem medo, e você está fazendo o que tinha que ser feito. Parabéns. Eu vou pedir a todos os fãs, a todas as pessoas que me escutam, que me acompanham, que me seguem nas minhas redes sociais, que vão aos meus shows. Eu acho que de uma forma ou de outra vocês têm alguma cumplicidade comigo, pensa da mesma forma que eu. Então peço encarecidamente, agora não é hora da gente escolher quem vai vencer ou quem vai perder. A gente só tem um lado. Então peço a cada um de vocês que por mim, tá? E depois, isso que eu estou pedindo aqui para vocês, eu vou ser o primeiro a cobrar do presidente. Aí, muito bem. Porque aqui vocês não estão representante de vocês. O dia que der alguma merda, vocês podem me cobrar que eu vou cobrar. Não vai dar. Não vai dar. O presidente também. Não vai precisar. Entendeu? Eu peço encarecidamente a cada um de vocês que apoiem o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para que o nosso país lá na frente seja outro. 22. E para que a gente continue, desculpa, Fernando, te interromper, pode falar. Eu não poderia deixar passar batido que está aqui atrás. O cara da economia, o gênio. o cara que está conduzindo esse país economicamente maravilhosamente. Piranga. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. É a primeira vez que eu vejo o ministro de perto, e eu fiquei um grande admirador do seu trabalho. Como brasileiro, eu tenho o maior orgulho de olhar lá na estatística e ver a nossa moeda ocupando o lugar número 1. Que honra. Muito obrigado. Eu já conheço vocês há muito tempo. Uma coisa que a gente não poderia passar batido aqui também, nós temos uma representante aqui das artistas femininas, mulheres, Sula Miranda, que é uma guerreira de muitos anos, de quando a gente começou também, começando praticamente junto, é uma vencedora. Na época, ser cantora feminina naquela época, que era um universo muito machista, mais dos homens. Não, e ela era um exemplo assim bacana, e o público dela maior eram os caminhoneiros. Ainda é, né? É a rainha dos caminhoneiros. Quero aproveitar essa oportunidade. Obrigada, José. Primeiro, para estar aqui, né, uma honra estar representando as mulheres da música brasileira, da música sertaneja principalmente, que eu pude fazer parte dessa história com vocês, ver essa nova geração fazendo a diferença. E o que eu peço, né, a mulher, esse governo valoriza a mulher, esse governo sabe realmente em qual lugar ela tem que estar, né? E isso é muito importante para todos nós. Eu tive o privilégio de receber o título aí pelo povo de Rainha dos Caminhoneiros, e eu quero falar também para esse público, né? Hoje são 200 mil caminhoneiras, temos mulheres nas estradas, né, que ajudam a levar o progresso desse país, que fazem a diferença. Se a gente está aqui, tem a água, o café, o alimento, o remédio, enfim, tudo. Tem um amigo meu que ele costuma dizer, se está na mão, veio de caminhão. Né? Isso aí. Então, o que eu peço nesse momento é que cada um aqui, dentro da sua realidade, do seu universo, tem o seu público. Então, que esse público que está na estrada, que está vendo a diferença. Eu tenho 36 anos de carreira como Sula Miranda, e eu não vi em 36 anos acontecer o que aconteceu com a infraestrutura, e os meus caminhoneiros terem estrada, terem condição de ir e vir, terem condição de levar e fazer parte do maior progresso do nosso país. Como foi dito aqui, em 2 anos foi feito muito mais do que em muitos anos. Muito obrigada, presidente. Se eu puder falar em nome dos caminhoneiros e caminhoneiras, a gente agradece mesmo, porque hoje nós temos um novo país nas estradas brasileiras. Fernando, você que Sorocaba, vocês têm milhões de seguidores também. Você tem que mandar em nome da dupla. Em nome da dupla, Fernando Sorocaba, primeiramente queria dizer que estou muito feliz de estar aqui conhecendo o nosso presidente assim, pessoalmente. E quer dizer que eu estou muito feliz. Eu acho que nunca teve tão certo. Eu acho que durante todos esses anos que passou, acho que nunca teve tão certo escolher um lado, e eu acho que esse é o lado que vai mudar tudo, que vem mudando. Foi um período
difícil para todo mundo, foi difícil esse momento da pandemia. Eu acho que depois que passou isso, a coisa deslanchou de uma forma grandiosa e eu acho que a gente tem que dar continuidade nisso. E a única forma é a gente reeleger o nosso presidente que tem capacidade para tocar esse país e fazer crescer cada dia mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, presidente. Fala, Leonardo, agora Só faltou você. Eu acho que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Entendeu? Eu quero dizer que, vendo as reportagens que eu vejo, que todo mundo vê, o povo da Venezuela praticamente invadindo o Brasil, correndo de uma guerra sangrenta, de uma guerra suja, de fome, lá do presidente da Venezuela, que Deus me livre da desgraça daquela. Ele é maduro, mas não cai. Né? Não, é maduro, mas não apodrece, né, bicho? O outro deve estar. A gente não quer um Brasil desse, cara. O Brasil está num caminho tão maravilhoso. O Brasil hoje é a 10ª potência do mundo. Trata de 1 bilhão de pessoas com o agronegócio do Brasil. Então, os pequenos agricultores, os grandes, não importa o tamanho, já nessa época, preparando as terras para plantar soja, o seu sorgo, o seu milho, preocupados sim com nós brasileiros e também com a grande parte do mundo, porque precisa e necessita do agronegócio aqui do nosso Brasil. Eu sou um cara que nasci perto de Goiânia, perto de Anápolis, chama Goianápolis, né? Saí de lá com 20 anos de idade, plantei tomate até os 20 anos de idade, pepino, giló, pimentão, um monte de coisa. E hoje estou aqui firme no que estou dizendo, né? Para pedir o voto para Jair Messias Bolsonaro, que é o mais certo, é o certo para o Brasil, em nome de Deus, em nome da religião, de todas as religiões do Brasil. Gente, será que vocês são cegos? Não está enxergando, vocês não enxergaram o governo lá do passado. Querem voltar na cena do tal do crime de novo, trazer gente para desgraçar o nosso país? Vamos dar continuidade no que está. Jair Bolsonaro é o cara. Ah, pelo amor de Deus, fica até com vergonha de dizer que... Só para concluir o que você falou aí, Leonardo, eu estive na Argentina agora, em Buenos Aires, meu aniversário, de 17 de agosto, eu fui passar o aniversário lá em Buenos Aires, eu queria ficar num lugar mais isolado, e eu comecei a conversar com as pessoas que são os funcionários, pessoas simples, que trabalham no restaurante, os caras que estavam dirigindo para nós, e eu ouvi uma frase de um cara muito, que me chamou muita atenção, o cara que estava dirigindo a van para nós, lá, para minha equipe. Aí eu falei, e aí, como é que tá aqui? Inclusive no dia que eu estava lá, estava tendo manifestação contra o governo, na rua, no centro de Buenos Aires. E aí eu falei com o motorista que estava dirigindo para nós, e ele começou a falar da economia da Argentina, assim, revoltadíssimo. E ele me falou uma frase, depois eu tive que ter gravado com você. Ainda bem que vocês têm Bolsonaro no Brasil. Desse jeito, um argentino. Lá de fora, os caras estão sabendo a importância que nós temos, a importância de termos o Bolsonaro no Brasil, que é o que eles não tiveram lá. Então, isso para mim resumiu tudo. Quer dizer, um outro país vizinho nosso, aqui perto, tudo bem, mas sabe a importância que é a gente ter tido nesse caminho, nesse percurso que esse povo tinha de manter no governo uma esquerda o tempo todo, um Bolsonaro que falando aqui num linguajar mais seco, uma pedra no caminho desse pessoal, graças a Deus, que continua sendo uma pedra, um paredão. Agora o microfone do presidente. Só para concluir o presidente falar rapidamente, que é importante, o Caçula Miranda falou dos caminhoneiros. Nós temos 5 milhões de caminhoneiros e motoristas de ônibus cadastrados na NTT. E a maioria deles não teve oportunidade de votar. A urna foi para o presídio, mas o trabalhador que estava na estrada levando o produto no dia a dia dentro do seu caminhão, não dava tempo de chegar em casa para poder votar. Nós perdemos pelo menos 3 milhões de votos com isso, gente. Isso é muito sério. Então eu quero fazer um apelo em nome de todos os sertanejos que estão aqui, com as empresas, os empresários.
para que libere os seus motoristas, para que eles possam estar em casa 2 dias antes, 1 dia antes, para poder eleger o seu direito de cidadão de poder votar naquele presidente que ele quer escolher. E 95%, 98% dos caminhoneiros do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Então a gente precisa vir aqui apelar para pedir para as empresas realmente para que tenham dê essa oportunidade aos caminhoneiros que alimentam esse país, assim como a Sula falou, que ajuda a levar o alimento, né, à mesa do brasileiro e os produtos, para que eles fiquem em casa no dia da eleição e possam exercer seu direito de cidadão do voto e não deixe para depois, com a palavra, o maior presidente da história desse Brasil, como ninguém nunca viu, não deixe para depois, é ele. Eu não estou nem me metendo na conversa dos outros. É Bolsonaro 22, fala, presidente. Eu sou fã do Paulo Guedes, acho que não tinha como ter um ministro melhor que o Paulo Guedes. Eu acho que o Brasil está no trilho, é isso que eu falei esse dia no meu programa. O Brasil está no trilho, mas será que a gente vai querer, depois de tanto tempo de colocar no trilho, tirar do trilho de novo? Não é possível. Uma bobagem, não é possível que vocês estão... Isso é igual voltar com a esposa que já te pôs no chifre uma vez. Se já te traiu, você vai voltar com ela pra quê, gente? Essa conta não fecha. Ela pode até pôr um prato na tua mesa, mas toda hora ela vai te trair. Isso dá música sertaneja. Pessoal, dá pra todo mundo parar a gravação um pouquinho agora? Tá dando câimbra no braço do rapaz ali. Eu já estou. Geral. Já parei. Faz um pouquinho. Desligar aqui. Para aí. Vai trocar a pilha? É que o assunto aqui é tão bom que a gente não toma hora. Sertanejo é assim, né? Ok, sim, senhor. O que eu posso falar da minha vida pública, né? Primeiro que eu jamais esperava ser vereador um dia. Tá? Entrei no Exército com 17 anos, fiquei 15 anos lá dentro. Depois entrei para a política meio sem querer. Fiquei 28 anos dentro da Câmara e a gente sabe o que acontece. Né? Era o tempo todo uma mudança de ministérios, de bancos oficiais, de estatais, para acomodações políticas, para o chefe do executivo ter voto lá dentro. Isso chamava-se governabilidade. Tá? E eu sempre me indignei dessa forma de fazer política e resolvi, em 2014, um vídeo, tem uma passagem minha pela academia em Resende, em 2014, onde falei que seria candidato, que poderia morrer, etc. Está no YouTube esse vídeo aí, então uma coincidência. Andei pelo Brasil, estava indo muito bem, levei a facada, graças a Deus sobrevivi, nos elegemos, né? E o mais difícil, montar o ministério. Não é porque não tinha Paulo Guedes, tinha Paulo Guedes. E ele queria ser ministro, conversando com ele, obviamente, e assim como vários partidos ficavam em cima de você. Olha, se eu não der esse ministério para mim, Caixa Econômica, etc., não tem governabilidade. Tivemos a coragem de montar o ministério, alguns com participação político-partidária, como a da Tereza Cristina, que foi escolhida pela Confederação Nacional da Agricultura, né? E formamos o ministério, então, com muita pressão por parte de algumas pessoas que tinham se acostumado a viver às custas do erário. Vencemos os 2 primeiros anos, o primeiro ano foi decisivo, com a equipe do Paulo Guedes em especial, desburocratizar, desregulamentar, criar a lei da liberdade econômica, aprovar algumas reformas, chamar o Ricardo Salles, ô Ricardo, não dá para ter indústria da multa no campo, tem que reduzir esse trem aí. Reduziu a 90% as multas. Depois, como é que faz com o MST? Tereza Cristina, vamos titular terras. Tá? A questão do armamento, sempre todas as ditaduras foram precedidas de campanhas desarmamentistas. A história vem e mostra isso. Vamos fazer o contrário. O chefe que tem medo do povo armado é o cara que quer dominá-lo. Né? Fizemos o contrário. Está para anunciar nesses próximos dias aqui, já temos dados preliminares. Entramos na casa dos 20 mortos por 100 mil habitantes em 21. É uma coisa já de... Lógico, a gente quer 0, né? Mas são números mais que aceitáveis. Diferente do que tínhamos há pouco tempo aqui. Várias polícias adotadas. Quem é responsável por segurança é o respectivo governador, a gente colabora apenas. Tá? E assim, muita coisa foi feita. 2020, um ano, uma incógnita para todo mundo, pandemia. Graças a Deus vencemos.
demos auxílio para os mais humildes, atendemos governadores, prefeitos com recursos, programas do Paulo Guedes aqui, o Pronamp e o BEM para evitar o desemprego. Todo mundo achava que tinha caído 9%, 10%, caiu 4%, foi um sucesso para nós. Em 21 já veio a recuperação, tá? Mas tivemos uma crise de falta d'água enorme, tivemos que aumentar o preço da energia elétrica, isso reflete na inflação. Chegou a 22, uma guerra lá fora. Antes de começar, fui lá, cara, sabe disso? Negociar fertilizante com o Putin, 3 horas de conversa. Né? Não foi samba e carnaval, né? Foi 3 horas de conversa. Tá? 2 metros de distância, 1,5 metro, sem máscara. Tudo que o Putin conversou comigo está sendo honrado. Desde a chegada de fertilizantes, diesel e outras coisas também, e também de lá para cá, que no momento certo isso vai aparecer. Demonstrando a nossa maturidade com a política externa, que é o mais importante, eu confiando nos meus ministros. Eu já vi, dentro do plenário da Câmara, o cara falar o seguinte: não, o ministro não deve satisfação para o presidente, não deve é para o tal cara que é o presidente do partido dele. Conseguimos botar um ponto final nisso, não é nenhum clima de confronto com o parlamento, não foi fácil ter os primeiros 2 anos de governo nosso, dada a nossa composição no parlamento, mas passamos tudo isso. Depois veio a questão dos combustíveis, os governadores tiveram consciência do que estava acontecendo. O consórcio do Nordeste entrou contra a redução do preço dos combustíveis, por lado de cá quase ninguém entrou, entendeu a situação. Se a perda acumulada ultrapassar 5%, ele entra em campo, você sabe disso, está na lei isso aí, mas foi bom para todo mundo. Paulo Guedes começou a adotar uma política de redução de impostos, como por exemplo, reduzimos em 35% o IPI para 4 mil produtos, zeramos muita coisa de importação, zerando alguns impostos aqui dentro, ou seja, entendeu-se, né? Quem sou eu para falar de política de economia perto do Paulo Guedes, mas entendeu-se que a questão quanto mais impostos chega um ponto que começa a cair a arrecadação, já tínhamos ultrapassado essa linha aqui no Brasil. E fizemos a nossa parte. Hoje está aí o 3º mês com inflação negativa. A Ação Brasileira dos Supermercados fez uma nota anteontem, e é verdade, tivemos um supermercado lá eu acho que foi em Teresina, Piauí, se não me engano, foi em Fortaleza. Os preços caíram em média 20% dos últimos 30 dias para cá. Ao emprego aí, alguns estados, não sei como é que está Goiás, por exemplo, Santa Catarina do Paraná está no pleno emprego, na ordem de 6%, lá tem falta e precisa de mão de obra, Goiás deve estar no mesmo caminho. A gente tem uma visão aproximadamente quem governa o estado e como estão. Por exemplo, o nosso Nordeste tem problemas, nós sabemos disso, mas há 20 anos são administrados pela esquerda. Então está na cara que o que está errado é o partido que administra esse estado. Estamos numa situação bastante confortável, levando em conta a Europa, a América do Norte, os nossos vizinhos aqui, como a gente ouve falar sempre, é verdade, o país mais rico em petróleo do mundo, o povo vive em situação de miséria pior do que o Haiti, que é a nossa Venezuela. Olha a Argentina, há poucas décadas tinha um PIB igual ao nosso, hoje 40% do povo está na linha da pobreza. A própria imprensa mostra, quem diria, né? O pessoal recorre a lixões. E o que eu falei há 2 anos, nas primárias, né? Quando o Macri aqui visitou o Lula na cadeia, eu falei: se esse pessoal ganhar, vão entrar na linha da Venezuela. Já tem gente fugindo da Argentina, da Venezuela nem se fala, e nós não queremos isso para o Brasil. Se alguém tiver que sair daqui um dia, que seja aquelas pessoas que querem nos colocar na linha da Venezuela, e não nós, tem uma grande maioria. E o que acontece aqui, com a presença dos senhores aqui, pessoas aqui do mundo artístico, né? O pessoal sertanejo, que eu tenho desde criança, eu me identifico com vocês, o programa da Beira da Tuia, é que se o Brasil for mal, todo mundo vai sofrer, não interessa em quem você votou, todo mundo vai sofrer. E nós temos então a oportunidade de fazer comparações o que acontece nesse país, porque todos se conhecem. Tenho falado muito, né, quando na ONU oferecia asilo aí para pais e freiras nicaragüenses, depois de mim subiu lá o prefeito da Colômbia e pediu a discriminação da cocaína, a que ponto nós chegamos. E essas pessoas todas se conhecem, essa cúpula, tanto é que eu forcei a barra ontem no debate, né? Vamos falar do seu amigo Ortega, e o cara fugiu.
né? E nós sabemos do relacionamento das pessoas que se ajudam, e ele vem falando o tempo todo, vamos controlar a mídia, vamos valorizar o MST, ideologia de gênero, vamos voltar a emprestar para outros países do mundo todo. Ele diz, né, quando eu assumir, vai vir muita gente que está desaparecido sem Evo Morales, né? Aquela turma toda, né? Está desaparecida realmente. E nós temos que entender para onde irá o Brasil se essa turma voltar à cena do crime. Como o próprio vice dele diz o tempo todo. E a gente não entende como é que pode pessoas tão antagônicas há pouco tempo no passado passarem a ser homogêneas. É pelo poder ou é outra coisa incógnita que está em jogo? Então a vinda de vocês aqui, como disse o Fafaria agora há pouco, tá, em se acreditando em pesquisa, né, tá em parte o negócio, e a chegada de vocês, não há a menor dúvida disso aqui, em poucos dias, o que vai ser feito já está sendo divulgado. A garotada que não conheceu o período 2003, 2015, não conheceu nada, tá? Mas por influência boa por parte de vocês, vai começar a entender o que aconteceu e ver o que eles têm a perder. Eles têm a perder algo mais importante que pode existir na vida da pessoa, que chama-se liberdade. Eu sempre falo do Caiado aqui, nos vídeos de 89, eu conheci o Caiado quase sendo linchado no Rio de Janeiro, em cima de um carro, né, candidato a presidente da República. Sempre fui fã dele, fomos bons colegas na Câmara dos Deputados. E nós sabemos que o adversário não nosso, mas do Brasil, é quem quer nos levar na linha da nossa Venezuela. Então a presença de vocês é importantíssima, é vital, é decisiva, e eu agradeço, admiro e os cumprimento por essa iniciativa. Não por mim, quem sou eu, meu Deus do céu, tá? Quem sou eu, tá? Mas pelo nosso Brasil, a terra prometida, um pedaço do paraíso. Não queremos nossos filhos saindo daqui, não queremos a miséria que hoje existe em países outrora expoentes no mundo da economia. Até o Paulo Guedes conhece muito bem a questão do Chile, porque ele esteve lá, bem lá atrás, montando a economia do Chile. E eu acho até que ele poderia falar alguma coisa que ele não esperava, que o Chile, tão sólido na economia, pudesse, de repente, por omissão do seu povo, embarcar no trenzinho da nossa Venezuela. Então, todos vocês, do Mundo Artístico, a Sula, também temos um carinho muito especial com os caminhoneiros. O Tarcísio fez muita coisa para ajudar os caminhoneiros. O problema que está faltando resolver ainda é a questão do preço do diesel, mas nós zeramos o imposto federal do diesel, chegaram 2 navios diesel da Rússia. Vai demorar, daqui uns 5, 6 anos, devemos refinar aqui petróleo suficiente para a nossa autossuficiência, que só não existe. Porque lá atrás o Lula começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma, enterrou 90 bilhões de reais e ainda entregou 2 refinarias da Bolívia, né, para Evo Morales. E também comprou sucata, né, de Passadina lá fora. Ou seja, era um país realmente que não tinha como dar certo, mesmo com todo esse paraíso que nós vivemos aqui. Então, o presente de vocês é importantíssimo. Me coloco no lugar de vocês para tomar essa decisão, sei do que passa pela cabeça de vocês, e pode ter certeza de uma coisa: Deus vai abençoar cada um de vocês por esse momento nosso. Muito obrigado a vocês. Amém. Há uma divisão na sociedade, normalmente, quando o socialismo invade. Quando ele entra, ele divide a sociedade. E vem a reação dos conservadores. E aí vem os liberais. Começa justamente uma decisão importante na vida do país, que é se você vai seguir o caminho da prosperidade, da liberdade, do respeito às instituições, do respeito à liberdade religiosa, ao direito à vida, esses valores que são da civilização ocidental, que são valores que foram desenvolvidos ao longo de séculos. A democracia começou na Grécia Antiga, depois foi ampliada, veio o direito romano, o direito constitucional inglês. Isso, na verdade, são princípios que são passados através dos séculos, da mesma forma que a vida é uma dádiva transmitida, é uma fagulha através do tempo, os princípios e valores também. A sociedade pode escolher as regras que ela quer viver, mas a longo prazo são as boas regras que escolhem as sociedades que vão sobreviver.
Então você pode escolher o seu caminho. É como na vida de cada um de nós, cada um pode escolher o seu caminho. Agora, o caminho que você escolhe é que no final vai selecionar o que vai acontecer com você. Então, os países às vezes são colocados nessa situação. O Brasil está num momento decisivo. Eu acabo de vir lá de fora, eu passei uma semana lá fora em reuniões com o G20, são as 20 maiores economias do mundo, conversando sobre o futuro, sobre o que está acontecendo. O presidente, sempre mal compreendido, justamente como ele luta com muito vigor, ele falava sempre que ele tem bons princípios e às vezes nem sempre boas maneiras. Eu também, às vezes, não tenho boas maneiras. A gente fala um palavrão, fala uma besteira, mas nós estamos querendo defender um país melhor. Então, às vezes, defendendo esses valores, a gente se excede um pouco na forma, mas nós não podemos perder a noção do conteúdo. O que importa é o conteúdo. É o conteúdo que interessa. E do ponto de vista de conteúdo, o Brasil já era respeitado como uma potência agrícola. O que nós estamos vendo aqui é exatamente a manifestação cultural desse Brasil profundo. O Brasil que produz alimento para 1 bilhão de pessoas no mundo. É uma potência econômica e também uma potência cultural. Quem tem 44 milhões de seguidores, eu era jovem ainda, vou trair a idade do Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó. O Gustavo Lima já é de uma geração mais nova. Mas a gente acompanha isso, a gente vê isso. Eu também sou da geração. A música. Pois é, esse aqui também é um cara que já está jogando há muito tempo, e esse também já siga há muito tempo. Mas é uma expressão cultural, uma força cultural. Vocês têm muita força. Então o Brasil, que já era uma potência agrícola, virou também culturalmente, tem essa força dessa música do campo nosso. E vocês podem definir uma eleição. Então, o presidente falou sobre o Chile. Eu achava que o Chile já estava salvo, porque foi feita uma política econômica muito boa lá atrás. Resistiu a 10 presidentes socialistas, de tão boa e tão forte que era institucionalmente. Agora eles meteram a mão na Constituição e começaram a mexer. Uma geração mais nova que não viveu aquilo do passado. Então eles estão escolhendo sem ter boa informação a respeito. E o Chile, e aí veio uma lição importante que o presidente comentou comigo, que foi exatamente assim. Leva décadas para salvar um país, às vezes, mas leva muito pouco tempo para destruir. Você destrói muito rápido, para construir leva muito tempo. O Brasil já foi realmente o país que mais trouxe gente do mundo inteiro no pós-guerra. A maior colônia de japoneses fora do Japão, a segunda maior colônia de italianos fora da Itália. O presidente veio com uma onda dessa, a família dele veio com uma onda dessa. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. O Brasil trazia gente do mundo inteiro. O que nós estamos vendo 10, 15, 20 anos para cá? Brasileirinho indo dirigir táxis em Nova York, indo entregar pizza em Boston, lavar prato em Barcelona. Os jovens brasileiros estão indo embora, o Brasil foi parando de crescer. Ou seja, de alguma forma, a esquerda corrompeu a nossa democracia e estagnou a nossa economia. O presidente, quando eu conheci, eu tinha uma visão muito superficial da política, não me meto em política há muito tempo, nunca me meti. E conversamos sobre o futuro. E eu achei que os princípios deles eram muito bons. Família, todos nós temos. Né? Religião, liberdade de religião, cada um pode escolher a sua. O patriotismo, a nação, somos uma grande nação. Então ele defendeu isso com muita altivez lá fora. Eu estou vindo lá de fora agora, e o Brasil é respeitado como uma potência agrícola, que sempre foi, mas agora uma potência energética. O futuro da energia mundial, segurança energética da Europa depende do Brasil. A demografia lá está diminuindo, eles vão ter que investir aqui. Nós é que vamos abastecer com energia limpa essa transição da economia suja, cinza, para a economia verde do futuro. O Brasil já é uma potência ambiental também. Então nós estamos no caminho certo, estamos no caminho da prosperidade. Ratinho também acompanha há muito tempo um fenômeno de mídia, e o filho de comunicação, e o filho espetacular, um governador extraordinário, fazendo um governo extraordinário no Paraná. Então, eu fico feliz de ver isso aqui, porque eu sinto que o presidente conseguiu trazer muita gente boa e o coração do povo para o nosso lado, isso é importante. No episódio da Rússia, quando ele me chamou para ir para a Rússia, eu falei, pô, presidente, o senhor estava dançando com o Trump, e eu ficava de mão dada com o chinês e com o russo. O senhor agora abraça o russo, eu não posso ir, eu tenho que ficar do lado de cá, né? Aí ele falou assim, não, vamos lá. Eu falei, presidente, deixa eu abraçar os europeus lá, então tudo bem, você vai, mas eu vou. Aí foi.
Aí lá fora, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Eu falei assim, putz, erramos o time de ir lá, né? Eu falei, o PG não tem nada de política, depois a gente conversa. Aí quando voltamos ao Brasil, ele me chamou e falou, tá vendo? 26 navios chegando com 700 mil toneladas. Enquanto você está com essa conversinha do futuro do Brasil lá, eu estou garantindo a comida do povo brasileiro. Eu falei, por isso que o senhor é presidente e eu sou ministro. Maravilhoso. Eu estou sentindo falta da fala do nosso querido governador do Goiás. Antes, só para me perguntar, governador, desculpa, a amizade nos permite isso também, já de muitos anos. Eu queria só dar um adendo com relação à nossa comunicação com as pessoas, até já falei isso algumas vezes com a Cara, a gente discutindo no telefone e tudo. Quando a gente eu sinto isso quando eu comunico com meus funcionários em casa. 3, 4 pessoas que trabalham na minha casa em São Paulo, meus funcionários na fazenda. Quando a gente dirige na nossa linguagem, da nossa maneira que nós entendemos, que nós aqui entendemos, falta um pouquinho de maneira, de expressão com que essas pessoas que estão lá do outro lado, que não entendem. Por exemplo, se você perguntar hoje, a grande parte da população que vota, as pessoas simples, eles não sabem o que é esquerda e o que é direita. E para eles, esquerda e direita é a mão esquerda e a mão direita. O que eu acharia muito interessante, falando aqui para o pessoal do marketing aqui, se encontrarmos uma maneira, tipo uma cartilhinha mesmo, vamos dizer assim, vamos dizer que cada um de nós aqui pegássemos uma cartilha, explicando quais são os países que são de esquerda, o que representa a esquerda, o socialismo, no caso, e quais são os países, por exemplo, na América do Sul, que é de esquerda. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem esquerda e direita, para eles não tem nada a ver. Então, a gente conseguir passar para essas pessoas que não têm esse discernimento que nós temos, de entender o porquê que a gente fala tanto em direita, e as pessoas, mas por que quer dizer direita? Por que quer dizer esquerda? Essa informação é muito importante, sim, é pequenininha, fácil de entender. Eu vou explicar para vocês em poucas palavras. Países de esquerda, que está sendo governado pela esquerda na América do Sul, vamos usar a América do Sul, que está mais visível, mais palpável para o nosso povo aqui. Venezuela, Bolívia, Nicarágua, que mais? Colômbia agora, Argentina mergulhando numa crise sem precedentes, Chile agora também. Se a gente conseguir passar para as pessoas a diferença da esquerda para a direita, o porquê que a gente defende tanto essa direita, o que é direita? Citar alguns países, nossa, mas como se fosse uma cartilhinha, sabe? Uma cartilhinha para as pessoas fáceis, as pessoas simples. Quando eu explico para a funcionária lá de casa isso, o que é a direita, o que é a esquerda, ela entende na hora. Então é assim, é isso. Então eu estou achando que essas pessoas, por exemplo, um Ratinho, que é um comunicador popular pra caramba, que fala para milhões e milhões de pessoas todo dia. Vem cá, eu só vou te explicar aqui rapidamente o que é esquerda. Esquerda é isso, o que ela vai fazer é isso. Qual país que é de esquerda? As pessoas falam, caramba, mas a Venezuela está nessa, desculpa o palavrão, está nessa merda porque era um país, era considerado o 4º país, sei lá, o país mais rico da América do Sul, e entre os 4 mais ricos no petróleo no mundo. Então a gente conseguir passar isso para as pessoas simples, que não entendem o que é isso. A esquerda está fazendo isso com o Brasil. Quem que é a esquerda? Então acho que falta essa comunicação pequena, rápida, para as pessoas entenderem, então quer dizer que esquerda, desculpa, é esses caras, esses filhos da puta estão fazendo isso, a direita é esse aqui, a esquerda, o Bolsonaro representa isso, o Lula representa isso. Eu acho que a gente tem alcança um objetivo rápido, e principalmente para essas pessoas simples. É só uma adenda. A esquerda é corrupta, a esquerda corrompe, escraviza e rouba. Mas daí não... Depois que você falou, eu fiz mais ou menos um papel e tem ajudado muito a virar voto. Mas acho que falta na televisão. Mas você fala isso, as pessoas falam, a Record fez um programa falando isso. Mas quando você mostra os países que estavam bem, que estão na merda, que tem o negro fugindo, isso aqui é a esquerda, é um governador. Isso é mais fácil de entender. Quando você fala corrompe, eu quero dizer agora, não corrompia, mas eu comia. O Lula era constituinte e foi contra a Constituição por 2 motivos. Um, que as Forças Armadas continuam com muita força. E a outra, importantíssima, ele queria a relativização da propriedade privada. Ok?
Exatamente, ele queria ser dono das terras do Brasil e ele distribuir pelo governo dele. Meu Deus. Essa era uma luta. Só pra Acho que é a gente, esquerda, que é o Estado. só pra gente concluir aquela O história Estado pai. da comunicação, eu não sei se os outros artistas amigos, meus colegas e amigos aqui concordam, alguém do marketing, no caso principalmente o Ratinho, que tem Fábio, tem uma comunicação todo dia, seria importante alguém estipular a diferença da esquerda, porque o que é esquerda e o que é direita. Sabe uma cartilinha que eu posso chegar no meu vídeo, nos meus seguidores? Gente, estou aqui respeitando todos os meus fãs, tudo, não preciso explicar para vocês o que vocês vão decidir, o que é importante, o que é direita, o que a gente fala direita. Direita é isso assim, esse governo tal é direita, isso aqui é a direita, isso aqui é direita. O que é esquerda? É isso aqui, mostrando os prós e os contras. E aí a gente começar a bater isso para as pessoas que estão lá por estar e que de repente não entendem o que isso quer dizer. Isso é muito importante, esse esclarecimento, porque eu estou te falando que eu já tive umas 5 ou 6 experiências com funcionários. Mas então é assim, isso? Só para colaborar com o que você está falando, os empresários do Rio Grande do Sul estão fazendo exatamente essa cartilha. Estou recebendo aqui agora. Isso é muito importante. Entregando para cada funcionário a diferença. Isso é muito importante as pessoas saberem disso, para eles saberem o que a gente está falando. Isso é muito bom. Olha, eu estava falando aqui, a gente estava vendo no avião, estava falando Mas sobre o que eu acho bacana isso aqui, por exemplo, eu postar isso aqui, é escrito, eu falar. Você falar alguma coisa O que é esquerda? Estou aqui para explicar para vocês, meus seguidores, o que é esquerda. A esquerda faz isso, é isso, isso, o país é isso. Sabe, a minha palavra é melhor que isso. Com certeza melhor que o bom, né? É uma publicação que qualquer um pode pegar e publicar. Mas mandar para vocês os argumentos para vocês fazerem isso, mandar Você carregar isso aí de Gustavo Lima. Fica melhor ainda. Fala com você. Deixa o Gustavo falar. Depois o Marrone que chegou mais cedo. é pequeno. O Bruno estava já em seu helicóptero O caiu. grande problema do socialismo, né, do comunismo, é porque o comunista, o socialista, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha as coisas. Cara, é tão bom a gente trabalhar, ter oportunidade de trabalhar, ganhar o nosso próprio dinheiro, ter um presidente do bem que defende a família, que defende tudo em nosso voto, a segurança pública. Então a gente quer um presidente que valoriza isso. Então eu estou 100% fechado com o Bolsonaro, né, Léo? 100%, com certeza. E dizer também que no dia 30, no dia da votação, Eu não choro. não ficar sentado no sofá assistindo televisão, ver que hora que vai abrir as urnas, que hora que vai deixar de abrir, vai fechar, sei lá. Levanta a bunda do sofá e vá lá votar, rapaz. Vai lá. Leva sua mãe, leva sua irmã, leva o seu primo que não votou no primeiro turno, leva para votar, a sua avó. Depois, não vai chorar o leite derramado depois não, entendeu? Porque foram 29 milhões de votos. 32. Quase 30 milhões. 32 milhões. Então, cara, isso aí elege um presidente que deixou de votar, com 30 milhões de votos. Claro. Então tem que ir votar, tem que. Grande parte do brasileiro não sabe o significado, a sigla dos partidos. Se você fala para PCdoB, o cara não sabe que Mas PCdoB nem eu, quer dizer só sei que Partido eu vou votar. Comunista. Eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar nele. Não quero nem saber que partido que ele está, eu vou votar nele. Saber o que isso significa, entendeu? O que significa o comunismo? Primeiro. E segundo, quais são os partidos? Não, mas sabe, Zé, o povo já fica confundido na informalidade. A informalidade do povo é muito grande. A gente luta para enfrentar a cabeça do povo, mas o cara que vota no outro partido, tirar da cabeça dele é duro demais. O negócio é os votos em branco, votos. Quem votou em branco, quem não votou, levantar da cadeira e ir lá votar, que a gente faz a diferença. É mais fácil do que está pensando. Gente, vota aí, confirma. 22 é Bolsonaro. Tá falado. Porque, por exemplo, o cara vai só explicar partido político para uma pessoa que não é dentro da formalidade, o bicho não quer saber o que é o... Porque tem gente aí xingando o outro candidato disso, daquilo outro, que hoje é vice do outro candidato. Então confunde a cabeça do povo. Então nós estamos aí para ganhar essa eleição e dentro Uma coisa são esses princípios, valores, família, liberdade de religião, liberdade econômica, que o presidente fala.
Agora, tem esse aspecto objetivo também. A população brasileira estava em 12, caiu para 5. O crescimento brasileiro está indo para 3% esse ano, mais do que todos os países das economias avançadas. E o que deve acontecer? Seguindo esse programa, que a gente chama o Caminho da Prosperidade, o Brasil vai crescer 10 anos seguidos, 3,5%, 4%. Isso significa uma transformação total. O Brasil gerou mais emprego que Estados Unidos, Alemanha e o Brasil criou mais emprego que os Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra juntos. Nós criamos, quando o impacto chegou, o presidente pediu proteção, justamente porque ele pensa nos invisíveis. Ele falou, pô, e aquela turma que vende garrafinha de plástico no sinal? E a turma que vende garrafinha d'água no jogo do Palmeiras lá? Como é que fica esse pessoal? O presidente pegava a motocicleta, ia para casa deles e via lá a geladeira vazia. Então nós desenhamos um programa, justamente o auxílio, para proteger 68 milhões de brasileiros. Aí desenhamos um outro programa, preservamos 11 milhões de empregos. Aí depois criamos 17 milhões, presidente. Eu chequei, a gente sempre que conversa sobre isso, foram 8 milhões e meio de empregos informais e mais 7 milhões e pouco, são 16,5 milhões de novos empregos. Isso criou muito emprego. E está crescendo. Agora, eles fazem comparações com períodos em que não tinha guerra, não tinha Covid, não tinha nada. Então é uma desonestidade intelectual, é uma falsificação da realidade. Qual presidente do país já pegou guerra em pandemia? Pois é. Então, nós em 2 anos conseguimos fazer reformas importantes, mas o mais importante ainda é que o Brasil já está voando, já está no trilho, aliás, como disse o Ratinho. Nós já estamos no trilho, agora vai tirar do trilho de novo. Você leva anos para reconstruir. Na hora que você começa a reconstruir, nós vamos tirar do trilho de novo. Então, essa certeza de emprego, renda, apoio aos mais frágeis, por exemplo, o presidente triplicou o programa social de redução de pobreza. Enquanto as famílias em pobreza absoluta no mundo passaram de 4% da população para acima de 9%, o Brasil, quando teve o impacto, foi de 4 para 5 e pouco, já está em 4 outra vez. Quer dizer, nós conseguimos impedir que a guerra atingisse os mais frágeis. Então, o resultado é um resultado forte, o Brasil está muito respeitado lá fora, ao contrário do que estava dizendo o outro candidato ontem, porque ninguém leva o Brasil a sério, ao contrário. O Brasil é respeitadíssimo. Agora, não sei se vai ser levado a sério se tiver um processo de falência moral. No ano da independência, você decretar a falência moral do país. Nós estamos aqui nesse encontro entre artistas e todas as autoridades aqui, as maiores autoridades do nosso país. E eu gostaria que nós, artistas, já estou fazendo isso, falar isso nos shows também. Pedir o voto, falar com os indecisos, que a gente pessoalmente tem um poder de persuasão muito grande, né? Então é importante a gente chegar no show e antes de ir embora, chegar no final do show, dar esse recado. Sábado passado, eu percebi que o pessoal queria que eu falasse alguma coisa, aí chegou no final do show e falei assim, gente, o voto é sigiloso, então eu só vou falar para vocês 22 vezes que eu não revelo que eu vou votar. Meu, a plateia levantou, cara. Não, foi agora sábado agora. Ah, tá. Foi lá no Paraná. Vocês terminaram, aconteceu a mesma coisa? A gente tem que falar no show, porque é legal. O cara jogou a bandeira do o Brasil. Público levanta. Rapaz, o povo começou a gritar. O artista Então, esse é o sertanejo, papel do quando ele começa a artista, se né? Nós expor, somos quando ele começa a se influenciadores, posicionar, né? ele esbarra muitas vezes nas narrativas básicas. Eu acho que nós estamos vivendo uma guerra de narrativas, né? Que é muito fácil para quem tem acesso a fatos, a números,